adoramos, Senhor. Nós bendizemos, glorificamos e exaltamos o Teu nome neste lugar. Tudo que temos e somos é para a glória do Senhor. Todo o nosso ser pertence a Ti. Usa-nos, Deus, como Tu queres. Glorifica e exalta o Teu nome. Nos rendemos totalmente diante do Senhor. Tu és Deus bendito, Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso, Tu és Deus tremendo, Tu és Deus excelso, Tu és santo, 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 Tu és soberano, Tu és altíssimo, Tu és grande, Tu és amoroso, Tu és Pai presente, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o nosso Deus, aleluia. Faça morada em nós. Estamos edificando uma casa para o Senhor nesta noite. Vem, habita em nós, Senhor. Habita em nós, habita em nossas vidas. Faça morada em nós, Senhor. Estamos aqui por causa da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença vem. Faz morada em nós, faz morada em nós, faz morada em nossas vidas. Minha morada, aleluia. Eu amo minha morada. Oramos, Senhor. Tu és minha morada. Aleluia. Santo, santo, santo. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Sim, Tu és. Eu encontrei minha morada. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Obrigado porque o Senhor vem. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de estar em Ti e o Senhor em nós. Por isso continue neste lugar. Ó Deus, receba os louvores e a adoração da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, amados. Graça e paz, igreja. Amém. Deus é bom o tempo todo, amém? Bom é louvar ao Senhor, bom é estar na presença do Senhor. Bom é saber que o nosso Deus, Ele vem para receber o louvor e a adoração do seu povo. Bom é saber que você veio esta noite para prestar esse culto ao Senhor. E a minha oração é que os seus ouvidos e os seus olhos, eles estejam abertos para receber tudo aquilo que Deus ainda tem preparado para nós nesta noite. Por isso, aos nossos visitantes, desejamos que vocês se sintam muito à vontade aqui no nosso meio. E que a presença do Senhor possa alcançar a sua vida também nesta noite. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Mesmo assentados, estes versículos, eles falam muito profundo ao meu coração. Essa palavra liberada, ela tem tudo a ver com a minha vida cristã e pode ter tudo a ver com a sua vida cristã. Tudo que nós precisamos é compreender que o Evangelho do Senhor, ele é puro e simples. Então, quem complica a mensagem, muitas vezes, somos nós, os homens, os pregadores. Mas a palavra de Deus, ela é muito simples.
E ela é simples para que ninguém tenha dificuldades de entender o grande amor de Deus. E se nós seguirmos a simplicidade do Evangelho, nós vamos nos render totalmente ao Senhor e entender o quanto nós somos amados por esse Deus. Eu quero falar nesta noite sobre a confissão e o nome. Esse é o tema da mensagem. A confissão e o nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. E nós já louvamos, nós já exaltamos o Senhor Jesus aqui nesta noite através dos cânticos. E esse Jesus que está vivo e que se manifesta no meio da sua igreja, Ele está aqui para falar ao seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? O versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Feche os olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que já se move neste lugar, leva-nos a entender a palavra que foi lida neste momento. Faça essa palavra queimar nos nossos corações, gerando em nós um desejo muito grande de viver de acordo com esta palavra. Esta palavra, ela fala de salvação. E nós queremos, Pai, estar no centro da Tua vontade. E a Tua vontade é que ninguém se perca, mas que todos possam ser salvos. Por isto, ninguém saia, ó Pai, nesta noite, deste lugar, sem ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Nós oramos, nos submetendo ao agir e ao mover do Teu Espírito Santo, crendo que enquanto oramos, o Senhor, ó Deus, faz a obra e alcança corações e transforma vidas neste lugar. A obra é Tua, Espírito Santo. Usa-me como Tu queres e alcança a Tua igreja, liberando ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz com clareza nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos pensar juntos, vamos refletir por alguns minutos aqui nesta noite e vamos entender que podemos usar o nome de Jesus na oração e no combate. Por que no combate? Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estamos travando uma luta constante. Que luta é essa? Uma luta contra os desejos da carne, uma luta contra o desânimo, uma luta contra as investidas de Satanás. Então é no nome de Jesus, por meio da oração, é que nós combatemos tudo aquilo que vem tentar nos tirar do centro da vontade do Senhor. Então surgiu uma situação, ore em nome de Jesus. Surgiu uma afronta direta, repreenda em nome de Jesus. É assim, é esse nome que o Senhor liberou para nós, liberou para a minha e para a sua vida. Tudo que nós fizermos, devemos fazer no nome de Jesus. E aí nós precisamos entender exatamente isso, porque 3 coisas são necessárias para conduzir uma vida à libertação e à vitória. Primeiro é ser filho de Deus, é não ter no coração pecados realmente não confessados. Ser filho de Deus e não abrigar no coração pecados não confessados. E é entender que já foi liberado para nós usar o nome de Jesus em qualquer situação. Amém? Muitas vezes não usamos porque não sabemos o poder que há neste nome.
a autoridade que há no nome de Jesus. Interessante que nós precisamos continuar caminhando, entendendo que nós estamos no Senhor e Ele está em nós, e nós, de alguma maneira, somos a expressão viva do Cristo manifesto através da sua igreja. Então Cristo não está mais no nosso meio em carne e osso, mas quando a igreja se manifesta, ela manifesta o Cristo encarnado, diga amém. Porque as pessoas vão ver Cristo através de quem? Da sua igreja, através da minha vida e da sua vida. Então entenda uma coisa, quando nós entramos numa casa, através de uma célula, nós estamos levando Jesus àquela casa. Amém? Você crê nisso? E aí você que ainda não abriu a sua casa para uma célula, você está perdendo tempo, porque Jesus vai se manifestar lá através da igreja nas casas. Então nós somos, a igreja é a expressão do Cristo encarnado neste tempo, do Cristo que se manifesta e continua se manifestando através da sua igreja. E o que precisamos aqui caminhar nessa parte introdutória, que a confissão, ela ocupa um lugar importante em conexão com o nome de Jesus, e que nós devemos confessar nossa fé em Jesus Cristo como pessoa, mas também devemos confessar a nossa fé no nome de Jesus. Então eu confesso a minha fé na pessoa de Jesus, mas eu confesso também a minha fé no nome de Jesus. Diga para o irmão do lado, há poder no nome de Jesus. Há poder, filho. Se você entender e sair daqui entendendo o quanto é poderoso esse nome, você vai ser um homem e uma mulher vencedor e vencedora em todas as áreas da sua vida. Diga amém. Porque há poder nesse nome. Então nós precisamos aprender a confessar não somente a pessoa, mas também o nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. E eu quero ver com vocês, aprendendo aqui algumas coisas importantes sobre esse tema, sobre a confissão e o nome. E a primeira, para você que está anotando, anota aí. Nossa experiência cristã começa com a confissão. Nada na minha vida e na sua vida espiritual vai começar sem a confissão. O que diz o verso 9 do nosso texto que nós lemos? Vamos ler de novo? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Olha o verso 10, vamos lá. Visto que com o coração se crê para... Então, quando eu creio aqui no meu coração, eu sou alcançado pela justiça de Deus. Eu fui justificado dos meus pecados, porque eu criei. Mas olha só, e com a tua boca, se faz confissão para quê? Então não tem salvação sem confissão, sem abrir a boca e confessar. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos fazer o quê? Abrir a nossa boca e dizer, Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida, amém? E aí eu serei salvo. Pastor, é simples assim? É só isso, filho. Porque se o seu coração queima, se você já crê naquilo que Cristo fez, e você abre a boca e confessa que Ele é o Senhor da sua vida, o Senhor, Ele está dizendo por meio da sua palavra que nós seremos salvos. Então até aqui, eu vou fazer um teste aqui rapidinho. Quantos aqui já confessaram com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida? Levanta a mão. Glória a Deus. Seria muito bom se fosse filmado isso aqui, para quem está em casa ver quantos de vocês já fizeram isso. Então nós começamos até bem, porque não há salvação sem confissão. Não há remissão de pecados sem confissão. Não há novo nascimento sem confissão. Não há realmente uma nova vida em Cristo sem confissão. Não tem, filho. Então começamos bem, porque já confessamos
Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a nossa experiência cristã, ela começa com a confissão. Sabe qual é o problema do mundo atual da igreja hoje? É que começa bem, ou seja, começou confessando Jesus como Senhor, alcançou a salvação e parou por ali, não deu sequência. Começou bem, mas parou na etapa infantil do desenvolvimento espiritual. Não cresce. Por que a gente tem tantos crentes meninos e meninas dentro da igreja? Anos de igreja, anos que já confessaram o Cristo como Senhor e Salvador, mas são um cristalzinho. Se tocar, quebra. Tem dodói. Entende? Não amadurece. Eu estou com raiva de todo mundo. Por quê? Porque o irmão passou por mim na rua e não me saudou com a paz do Senhor. Porque fulano fez isso ou fez aquilo comigo. Ou seja, infantil, bebê. Começou bem, confessando, mas não dá continuidade na confissão. Não cresce. Continua sendo menino e menina espiritualmente falando. Não avança, não chega à maturidade. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 12 e 13, ele diz o seguinte. Anota aí para você conferir depois. Hebreus capítulo 5, verso 12 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de quê, igreja? De leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. É menino. Por que é menino? Porque teve a experiência de ser salvo confessando Jesus como Senhor, mas não tem a experiência de caminhar confessando Jesus como Senhor. E aí vem as lutas, vem as provas, porque elas vêm mesmo. No mundo tereis aflições. E aí quando você está diante de uma situação difícil na sua vida, quer seja na área da saúde, quer seja na questão dos desejos da carne, quer seja em qualquer área que vai nos tirar da presença de Deus, sabe o que a gente faz? A gente cede ou recua. Quando na realidade eu deveria continuar usando o mesmo princípio. Em nome de Jesus eu rejeito esse desejo na minha carne. Em nome de Jesus eu rejeito toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém, filho? Mas a gente para de confessar o nome. A gente fica na fase do leitinho, na fase do menino, na fase da criança. Já deveríamos, muitos de nós, ser mestres, mas ainda precisamos de leite. E quem toma leite é menino, é menina. Deus te trouxe aqui para dizer para você, você precisa crescer, filho. Eu não sei quantos anos você tem vindo a esta igreja, tem frequentado esta igreja. Eu não sei quanto tempo você ainda está na mesma posição. Você precisa crescer. Pastor, como crescer? Confessa o nome de Jesus. Amém? Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Capítulo 3, verso 2. Diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha experiência com todos os dons. Todos. Meu Deus. Mas Paulo está dizendo, eu criei vocês como meninos. Eu estava dando leite para vocês ainda. Porque ainda não havia maturidade.
Filhos, Jesus está voltando. Ei, acorda, por favor, acorda. Abre os seus ouvidos, abre o coração. Isso não é brincadeira. Isso não é historinha contada de púlpito. Jesus está às portas. Está na hora de crescer. Está na hora de avançar. Está na hora de continuar. Como, pastor? Confessando o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome poderoso do Senhor. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Eu não sei qual é a sua prova. Eu não sei o que está causando desânimo na sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer o seguinte: comece a confessar o meu nome, porque você vai vencer, você vai romper esta barreira, você vai ultrapassar esse momento na sua vida. Você crê nisso, amém ou não? É preciso, querido, é preciso, querida, nós começarmos a confessar o nome que é sobre todo o nome. E a nossa experiência cristã começa com a confissão. Então, se tem alguém aqui nesta noite que ainda não confessou publicamente, com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, esta é a noite para você ser salvo. Mas para que você continue confessando, para que possa crescer espiritualmente. Vou compartilhar uma experiência rápida, e alguns ou muitos de vocês já viveram essa experiência. Tive algumas experiências de estar numa casa orando pela libertação de pessoas endemoniadas. E o inimigo normalmente ele se revolta, ele fala alto, ele tenta agredir, ele faz o barulho para chamar a atenção para ele. E em algumas experiências que eu tive, de estar repreendendo no nome de Jesus toda a ação do inimigo na vida daquela pessoa, em algum momento, a pessoa endemoniada, ela para de reagir. Então, algumas pessoas perto de mim diziam, pastor, já foi liberto, já saiu. Eu falei, vamos fazer o teste. Tem o teste. Sabe qual é o teste? Olha nos olhos da pessoa e fala assim, fala com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E algumas vezes a pessoa voltou a ter manifestações demoníacas. O diabo ele ficou em silêncio para que nós pudéssemos ir embora e ele continuar dominando e escravizando aquela vida. Porque o diabo não confessa que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Então é assim, filho. Nós precisamos confessar para que o diabo escute que ele não é mais o Senhor da nossa vida, mas a partir de agora Jesus é o Senhor da nossa vida. Amém? É isso, filho. E aí tem muita gente que fica com vergonha. Vergonha daquele que não teve vergonha de morrer por você numa cruz. É por isso que nós precisamos abrir a boca e dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Falar isso em bom e alto som, para que todos realmente entendam e que o inimigo entenda que ele perdeu, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Amém? Se você não fez isso, precisa fazer isso esta noite ainda. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. A segunda coisa que aprendemos, anota aí quem está anotando. O cristianismo é chamado nossa confissão. O cristianismo, ele é chamado nossa confissão. Vamos entender isso? Hebreus capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de quê? Da nossa confissão. Considerai, irmãos, Jesus Cristo, que é o nosso cristianismo. Cristianismo é Cristo. Considere Ele como sendo a sua confissão, como sendo a minha confissão. Já que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador e estamos salvos, nós precisamos continuar caminhando, confessando a Ele
como realmente o Senhor e soberano em todas as situações da nossa vida e da nossa caminhada. Percebemos aqui o lugar que a confissão ocupa na experiência do novo nascimento. Ou seja, ela ocupa o mesmo lugar em nosso dia a dia. Isto porque o andar diário de um cristão é um andar de fé. Então, eu não só tenho a fé para confessar Cristo como meu Senhor e Salvador e ser salvo, mas eu também tenho a mesma fé para continuar no meu dia a dia confessando Cristo como Senhor. Amém? Então, tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós realizamos, em qualquer área, em qualquer situação, nós devemos fazer no nome de Jesus. Tudo pelo nome. Tudo pelo nome, confessando o nome. É o que eu falei anteriormente. Surgiu uma enfermidade, em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade. Surgiu uma porta fechada, em nome de Jesus eu declaro que esta porta vai se abrir. Amém? É assim, filhos. Mas muitas vezes a gente fica centrado na confissão apenas no início da nossa conversão. Mas isso precisa ocupar todo o lugar da nossa vida, dia após dia. É o que diz a palavra do Senhor, né? Que se andamos por fé, nós devemos andar por fé e não por vista. Então eu não ando por aquilo que vejo mais, mas eu ando pela fé em Cristo Jesus. Amém? Eu costumo dizer o seguinte, olha para esse lado aqui, vocês estão vendo alguma porta aqui? Tem porta aqui, irmãos? Não. Na vista não, né? Mas se você crê que Deus pode abrir uma porta aqui, entende isso? É como se você começasse a dizer o seguinte, eu não ando mais por vista, eu ando por fé. E mesmo que você não esteja vendo mas eu sei que tem uma porta aqui que Deus abriu, e eu estou entrando por ela. Eu estou entrando por essa porta. Você tem caminhado assim? O que tem te travado? O que tem roubado a sua alegria? Qual é o seu temor, o seu medo? O que tem te paralisado? O que tem te impedido de avançar? Comece a andar por fé e não por vista. Comece a utilizar o nome que é sobre todo nome. Porque o cristianismo é a nossa confissão. Se você é um cristão, você precisa confessar o nome do Senhor. Você precisa crer numa direção que Deus tem dado para a sua vida. O andar diário de um cristão é andar na fé, ou pela fé. E nossa fé, ela é medida pela nossa confissão. Sabia disso? Por que é medida pela nossa confissão? Porque o quanto você declara em nome de Jesus que alguma coisa já deu certo, mesmo seus olhos não vendo. Para um pouco, olha para a sua vida agora, por favor. Comece a avaliar. Quando a situação está difícil e parece não ter saída, você exercita a fé ou exercita a reclamação? Não, pastor, o negócio está complicado. Está muito difícil. Não tem como, eu não vejo saída. Olha, você não precisa ver, filho. Você precisa crer. Amém? Você não precisa ver saída. Você só precisa crer. Diga ao povo de Israel que marche. Mas marchar como? O exército inimigo está atrás, o mar está na frente. Marchar como? Diga ao povo de Israel que marche. Quando eles começaram a marchar, o que aconteceu? O mar se abriu, amém? Você precisa marchar, filho. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa avançar no nome de Jesus, que as coisas vão acontecer. Interessante é que o nome de Jesus, ele começará a funcionar para nós quando começarmos a confessar o que aquele nome fará na minha e na sua vida. Alguém disse, eu
guardei isso, que há grave perigo de termos duas confissões. Há um grave perigo de haver duas confissões. Uma seria a da integridade da palavra de Deus. Vamos pensar aqui. Você crê que esta é a palavra de Deus, sim ou não? Você crê que as promessas que estão nessa palavra é para os filhos de Deus? Todas elas. E existem inúmeras promessas aqui. Você crê? Você crê que tudo aquilo que o Senhor deixou na sua palavra é para a minha e para a sua vida, para a minha família e para a sua família? Você crê nisso? Para a minha célula, para a sua célula, para esta igreja, você crê nisso? Amém? Então você está confessando a palavra de Deus. Uma coisa é confessar a palavra, é crer na palavra, é crer naquilo que Deus deixou na palavra. E outra coisa é duvidar e ter medo. Eu creio, eu sei o que a palavra de Deus está dizendo, mas não tem mais, filho. Ou você crê ou não crê. Hein? Entendeu isso? Quando se trata da palavra, não existe mas ou se. Mas nós vivemos, muitas vezes, diante de um grande perigo, diante de duas confissões. E isso aqui é que é terrível na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Entenda uma coisa, confessar a integridade da palavra de Deus, e depois voltar-se para confessar dúvidas e temores, embutirá confusão no nosso espírito. Eu confesso a palavra porque Deus diz, e daqui a pouco eu estou cheio de dúvidas e de medo. O meu espírito vai ficar confuso. Tem muito crente confuso nesse tempo. Tem muito crente confuso. Pare e pense. Quantas vezes você já disse para você, por que as coisas não estão acontecendo? Por que eu tenho orado tanto, tenho procurado ser fiel ao Senhor, tenho confessado a palavra de Deus, mas as coisas não acontecem? Porque você confessa a palavra e depois você faz outra confissão. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que a porta vai se abrir? Será que eu vou alcançar a cura? Entende? Duas confissões. Eu confesso o verdadeiro, porque Deus diz, e Ele não é homem para mentir, e Ele não muda, amém? Mas depois vem dúvida, e eu confesso dúvidas e temores. Confessar a integridade da palavra de Deus, e depois voltar-se para confessar dúvidas e temores, vai trazer confusão no meu e no seu coração. E alguém disse o seguinte: quando a fé entra pela porta da frente, a dúvida sai pela porta de trás. Quando a fé entra pela porta da frente, o medo sai pela porta de trás. Amém? Será que você pode tomar posse disso? Será que você pode realmente viver como um homem e uma mulher que deposita sua fé nesse Deus vivo e verdadeiro, e que toda dúvida e todo medo vai ser dissipado em nome de Jesus? Eu quero compartilhar aqui, ilustrando uma experiência que talvez todos nós já vivemos em algum momento, em alguma situação. Presta atenção nisso. Alguém chega para você e pede para você orar. Aí você vem para a palavra, para a integridade da palavra. E o que a palavra de Deus diz? Que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É isso ou não é isso que a palavra de Deus diz? Então você chega ali, tomando posse dessa palavra, da autoridade que o Senhor deu para a sua vida e para a minha vida, e você impõe as mãos, como a Bíblia diz, e fala o seguinte: agora em nome de Jesus você está curado. E ali você glorifica o Senhor, expressa a sua fé, e você está convicto realmente de que Deus te usou, você sentiu
que houve uma cura, houve um mover de Deus ali naquele lugar. Aí você sai, está saindo, despede da pessoa, já feliz da vida porque Deus fez a obra, e aí a pessoa lá no leito fala assim: pastor, irmão, irmã, você ora por mim? Você pode voltar e perguntar: para que você quer que eu ore por você? Pela minha cura. Certamente a resposta vai ser essa. Mas você não já orou? Você não já exercitou ou usou aquilo que a palavra de Deus diz? A cura já não veio porque você orou com fé de acordo com a palavra. Essa colocação, essa confissão, esse pedido para continuar orando, anulou a primeira oração feita. Quem está entendendo isso aqui? Filho, nós não estamos vendo mais do poder de Deus, dos milagres do Senhor, que existem duas confissões. Uma confessamos a palavra e a outra a dúvida e o temor vem. E aí não acontece, filho. Porque quando tem duas confissões, uma anula a outra. Quando nós falamos que Jesus está voltando, e está, mas muitos sinais vão acontecer. E se não tem acontecido mais, é porque estamos vivendo esse tempo de duas confissões. E algumas pessoas estão partindo com a sua enfermidade, porque tem anulado a oração da fé. Tem anulado a oração da fé. Ou eu creio ou eu não creio, filho. Ou eu estou confiante, ou eu estou com medo ou com dúvidas. Será? Será que vai acontecer? Será que ele foi curado mesmo? Quando isso acontece, a pessoa acaba de negar a palavra de Deus. A oração da fé foi feita em nome de Jesus, mas a confissão feita anulou os efeitos da sua oração. Há um grande perigo de termos duas confissões. Há um grande perigo de termos duas confissões. Em terceiro e último lugar, você que está anotando, anote aí. Não se pode caminhar juntos se não estiverem de acordo. Não se pode caminhar juntos se não estiverem de acordo. O profeta Amós, no capítulo 3, verso 3, ele diz isso: caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que vocês podem caminhar com o Enéas e a Samara, jovens e adolescentes, se vocês não estiverem de acordo com ele? Com eles? Ministério de música. Será que vocês podem caminhar juntos com o irmão Iverson, se não estiverem de acordo com ele? Membros de célula, será que vocês podem caminhar juntos se não estiverem de acordo com os líderes? Líderes, será que vocês podem caminhar juntos se não estiverem de acordo com os supervisores? Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? É um tempo de unicidade. É um tempo de caminharmos juntos. É um tempo de olharmos para a mesma direção, e essa direção se chama Jesus. Não há mais tempo, filho, de vivermos anulando as orações de fé. Não há mais tempo para isso, há tempo de nos unirmos num único propósito e começarmos a caminhar numa mesma direção. O tempo é esse. Não se deixem enganar. As pessoas muitas vezes entendem assim. As pessoas substituem os seus pensamentos pelo da Bíblia quando dizem o seguinte: se você proferir a oração da fé por mim, ela funcionará, quer eu tenha fé ou não.
Filho, este modo de pensar é antibíblico. Nós precisamos crer na mesma coisa. Precisamos confiar na mesma coisa. Precisamos ter acordo naquilo que pensamos, para que possamos romper e chegar lá. Amém? Por que alguns param na caminhada? Porque não concordam. E acabam sofrendo. Porque na realidade tem anulado realmente a oração da fé, a confissão do nome que é sobre todo nome. Eu quero pensar de uma maneira bem objetiva, caminhando para encerrar. Minha confissão é a seguinte: Ele sempre me ouve. A minha confissão, eu estou trazendo isso para mim agora particular. Ele sempre me ouve, essa é a minha confissão. E qual é a sua confissão? Às vezes Ele me ouve. Não, Deus não está me ouvindo. Eu não sei se Deus me ouviu ou vai me ouvir. A minha confissão é: Ele sempre me ouve. Qual é a sua? Será que você crê que Deus te ouve? Será que você acredita mesmo que Deus ouve o seu clamor e a sua oração? Se tem dúvida, se tem temor, você tem anulado a sua oração, filho. É por isso que ainda não recebeu. Mas tudo vai mudar nessa noite, eu creio. Tudo vai mudar nessa noite. Sua confissão deve concordar totalmente com a palavra de Deus. Depois de você ter orado em nome de Jesus, você deve conservar firme a sua confissão, amém? Depois que você orou em nome de Jesus, fez uso da palavra, das promessas para a sua vida, continua firme, mesmo que você não esteja vendo a porta, mas ela está ali, está aberta. Nós somos guiados por fé e não por vista, amém? Eu não sei o que você está esperando alcançar, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Curvasse a sua cabeça, por favor. Esse é um tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. É um tempo de mudança, de pensamento, de comportamento, de vida na presença do Senhor. É um tempo de mudança. Não destrua os efeitos da sua própria oração mediante uma confissão negativa. Não destrua, por favor, não destrua a sua própria oração depois de ter orado, ter tomado posse da palavra, confessado o nome de Jesus, com uma oração negativa ou um pensamento negativo. Não destrua. A confissão é o seguinte: Ele sempre me ouve. A confissão é essa: Ele sempre me ouve. Só diga no seu coração se você crê nisso de fato. Só declare isso se você crê de fato que Ele sempre te ouve. E mesmo de olhos fechados, assentado como você está, eu quero desafiar a sua vida nesta noite, a levantar a sua voz e dizer: o Senhor sempre me ouve. Talvez você não entendeu, alguns de vocês. Se você crê de fato, se você não tem dúvidas, diga bem alto: o Senhor sempre me ouve. O que você está esperando há tanto tempo, que você aprendeu nesta noite que você orava com fé, chorava nos pés do Senhor, sentia que Deus ouviu a sua oração, mas o tempo passa e nada acontece, e você aprendeu nessa noite que você estava duvidando e temendo de Deus não te ouvir.
Mas hoje isso mudou na sua vida. Porque a sua confissão é aquela que vai permanecer. E você não vai duvidar mais, você não vai ter medo mais. Mas eu quero fazer 2 apelos aqui nessa noite. O primeiro apelo é dentro do texto que nós começamos a ler. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Você será salvo. Porque com o coração se faz confissão para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Talvez você está aqui nesta noite e já está há algum tempo, ou veio pela primeira vez, não importa, mas nunca confessou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu quero te dar essa oportunidade de sair do seu lugar e vir confessando: Jesus, tu és o Senhor da minha vida, e colocar a sua vida aqui no altar. Jesus, tu és o Senhor da minha vida, e colocar a sua vida aqui no altar, entregando a sua vida a Jesus e dizendo para o inimigo o seguinte: ó, você perdeu, eu sou do Senhor Jesus a partir de hoje, porque eu estou confessando com a minha boca que Ele é o Senhor da minha vida. Quem é o primeiro? Lá na galeria, aqui embaixo. Quem é o primeiro que vai confessar Jesus como Senhor? Pastor, eu estou com vergonha. Você não pode ter vergonha, filho. Porque Jesus não teve vergonha de morrer por você naquela cruz. Mas vem confessando: Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Vem confessando. Vem dizendo, abre a sua boca, diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Estás aqui. Pode falar. Glória a Deus. Posso sentir tua presença. Receba, em nome de Jesus, a salvação em Cristo Jesus nesta hora. Em nome de Jesus. Estás aqui, posso sentir. Te abençoe, filho. Em nome de Jesus. Presença. Há mais alguém nessa noite? Tu és Senhor. Receba em nome de Jesus a nova vida em Cristo, por ter confessado Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Tu és Senhor. Em nome de Jesus. Tu és Senhor. Em nome de Jesus, receba agora a salvação em Cristo Jesus. Sai do seu lugar. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Declare. Diga que Ele é tudo para você. É tudo para a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Tudo para mim. Glória a Deus. És tudo para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te entrego diante do Senhor neste momento. Glória a Deus. Confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessa agora, em nome de Jesus. O segundo apelo é o seguinte: você tem vivido um momento difícil. Não está fácil esse momento. E esse momento já está se alongando. E você aprendeu nessa noite por que está estendendo esse momento. É porque você tem anulado a sua confissão com uma confissão negativa, de dúvida, de medo. Mas hoje você quer se posicionar diante do Senhor e dizer: eu creio que o Senhor sempre me ouve. E não vou mais mudar isso em mim, porque eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração e vai mudar a minha história. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Coloque a sua vida aqui no altar. Esse é um novo tempo, é uma nova hora. A sua oração não será anulada mais, porque
porque você vai sair daqui crendo nesta resposta, nesta direção, em nome de Jesus. Às vezes eu quero muito alguma coisa, desejo muito, mas eu duvido, eu não acredito de fato que vai acontecer. Filho, não podemos ter dúvidas, não podemos ter medo, porque quando a fé entra, a dúvida sai pela porta de trás. Quando a fé entra, o medo sai pela porta de trás. É um tempo de fé, é um tempo de acreditar. O Deus do impossível está aqui. Para Ele não há impossíveis. Você só precisa crer nisso. Glória a Deus, glória a Deus. Tu estás aqui neste lugar, estás aqui, posso sentir tua presença. Estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. És tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Jesus, Jesus, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Jesus, Jesus, oh. És tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Jesus, Jesus, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Jesus, Você que está aqui no altar, você que está aqui no altar, o que moveu o seu coração para vir aqui à frente? Comece a dizer, pegando esse assunto, esse momento, e diga em voz alta assim: eu creio que o meu milagre chegou, porque foi Deus quem prometeu, e Ele é fiel para cumprir na minha vida muito mais, muito mais, muito mais do que eu estou pedindo. Eu creio, eu creio, eu creio em nome de Jesus. Amém. Então não duvide, filho, não duvide. Não duvide, porque o Senhor derramou sobre a sua vida nesta noite. Não tenha medo, não tenha medo, porque a vitória do Senhor chegou.
porque você confessou no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Creia, receba em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, colocamos estas vidas aqui no teu altar em tuas mãos. Elas confessaram, caminhando, ó Deus, por este lugar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Ó Deus, a tua palavra diz que elas foram salvas, e eu creio, porque é a tua palavra que diz. E a partir de hoje, elas são do Senhor. O inimigo não pode mais tocar nessas vidas. Mas outras, Pai, vieram aqui dizendo: eu creio que chegou a minha hora, eu creio no meu milagre, eu creio que vai acontecer, porque foi o Senhor quem prometeu, e eu estou firmado nas tuas promessas. Por isso, Pai, nós cobrimos os teus filhos e filhas com a unção, ó Deus, gloriosa do teu Espírito Santo. Cobrimos os teus filhos e filhas, ó Deus, com o sangue precioso de Jesus. Que o diabo não venha lançar dúvidas, não venha trazer medo, mas que saiam daqui confiantes, ó Deus, fervorosos, vitoriosos, porque alcançaram o melhor do Senhor nesta noite. Nós oramos, Pai, e abençoamos todos os teus filhos e filhas aqui no teu altar. E eu os abençoo no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. É neste nome que eu oro e abençoo cada um deles. Amém, amém e amém. Abraça essa pessoa aí do seu lado. Diga para ela: confia no Senhor. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Fica firme, não duvide, não tenha medo, creia apenas, mesmo que você ainda não esteja vendo, mas pela fé já aconteceu, porque Deus é fiel. O ministério já está aqui. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Senhor, nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Somos ousados, sim, mas ousados naquilo que o Senhor, ó Deus, prometeu e liberou para nós. E o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos revestiu de poder, o Senhor nos cobriu como discípulos do Senhor, para sairmos, ó Deus, por todos os lugares, impondo as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, para libertar os cativos e oprimidos pelo diabo, para, ó Deus, manifestar o teu reino por onde quer que passarmos. Somos ousados, sim, Pai, porque dependência total do teu Espírito. E nós, ó Deus, estamos aqui tomando posse e confessando, Pai, o nome que é sobre todo nome. E este nome tem poder, e é neste nome que queremos continuar vivendo e crescendo na tua presença. É por isso, Pai, que nós vivemos para o Senhor, nos alegramos no Senhor. E, ó Deus, queremos viver a nossa vida totalmente para o Senhor. Por isso, tu vai gerando fé no coração da tua igreja, no coração dos teus filhos e filhas, para que nunca, Senhor, anulem a primeira oração, mas que sejam sempre firmes e confiantes e saiam declarando sem dúvida, sem medo, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Por isso nós oramos neste lugar, ó Deus, agradecidos e confiados. Oramos, ó Deus, despedindo também a tua igreja debaixo da tua bênção e da tua unção. Que todos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor, colhendo os frutos desta nova fé, desta nova confissão, ó Deus, no nome que é sobre todo nome. Que esta seja realmente uma semana de muitos testemunhos para a glória do teu santo nome.
nós oramos e abençoamos os nossos visitantes, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. E, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui por alguma enfermidade, nós já estamos liberando a cura do Senhor sobre a vida deles. Colocamos, ó Pai, a mãe da irmã Rose em tuas mãos. Visita tua filha ali naquele hospital, que ela seja tocada e curada pelo Senhor enquanto oramos neste lugar, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que estamos pedindo nesta noite. Ó Deus, nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique em pé, igreja.